Oi, alunos do quinto eixo. Hoje nós vamos retomar tudo que nós já vimos e vamos adiantar um pouco a matéria. Para começar, nós percebemos o quanto a linguagem é importante na nossa vida, tanto a linguagem verbal, que é aquela que usa palavras, como a não verbal. Por exemplo, muito importante a gente perceber que a linguagem ela está no nosso dia a dia e os textos também. Percebemos que para nos comunicar nós usamos textos e os textos eles são utilizados de acordo com a sua função. Ou seja, se eu quero passar emoção, eu vou usar uma poesia, uma música, um texto mais subjetivo. Agora, se eu quero mostrar alguma coisa que aconteceu, eu tenho que ser mais objetivo. Então, de acordo com a função, é que eu vou usar a linguagem para montar o meu texto. Por isso é que existem vários textos. E o contexto é que vai ajudar a identificar que tipo de texto é esse. É importante eu perceber que existem vários textos, vários tipos, de acordo com a sua função. Se eu quero ensinar uma receita, eu posso passar essa receita. Então, o contexto é que vai ajudar a utilizar melhor o texto. Nós falamos também sobre os sentidos. Às vezes uma palavra ela é usada no seu sentido objetivo, ou seja, no seu real sentido. E às vezes ela é utilizada de acordo com o seu contexto. O caso da expressão, por exemplo, ele pisou na bola. De acordo com o momento, eu vou verificar se ele está no sentido real ou no sentido figurado. Se ele realmente pisou na bola, estava jogando futebol e pisou na bola, tropeçou na bola, ou se é um sentido figurado, ele fez alguma coisa errada. Existem muitos tipos de texto e temos alguns textos que nós usamos muito no nosso dia a dia, porque nós somos uma sociedade letrada, ou seja, uma sociedade que usa muito a escrita. Então, alguns textos que a gente usa muito mesmo, por exemplo, lista de compras. Você já fez uma lista de compras? Listas de tarefas para serem feitas, bilhete para avisar alguém sobre alguma coisa, um aviso, anotação sobre a rotina de alguém. Como agora nós estamos vivendo uma pandemia, nós temos que ficar em casa, as crianças não podem sair para ir para a escola. A gente tem que fazer uma rotina, marcar tudo o que ela tem que fazer naquele dia. Às vezes também a gente tem que fazer isso no nosso trabalho, marcar o que a gente tem que fazer. Temos a notícia, a carta, o recibo, o cheque, que hoje em dia quase já não é usado mais, formulários, registro de entrada e saída de produtos para quem trabalha em loja ou supermercado, isso é muito utilizado. E existem muitos outros tipos de texto que a gente usa bastante, mas de acordo com o contexto de cada um. No meu trabalho, vou usar muito livros, textos escritos em livros. Talvez vocês não vão utilizar esse tipo de texto. Vocês podem utilizar também vários textos no celular, através do WhatsApp, por exemplo, que são os textos para recados, mensagens e etc. Mandei alguns vídeos do material de vocês. No segundo vídeo, mostra bastante como a linguagem ela pode variar de pessoa para pessoa. E tem gente que vai utilizar a linguagem mais voltada para a economia, como passa lá no vídeo. Tem gente que vai utilizar a linguagem mais de acordo com o esporte que ele gosta. Tem gente que vai utilizar mais a linguagem de acordo com o seu trabalho. Por exemplo, o professor tem algumas palavras que ele utiliza que nem sempre vão significar a mesma coisa para o economista. Por exemplo, quando o professor fala em aprovação, ele está dizendo que o aluno vai passar de ano. O texto jurídico está dizendo que uma lei vai ser aprovada. Nem sempre é a mesma coisa. Para fazer as listas, também é muito importante a gente reconhecer a ordem alfabética. É a ordem do nosso alfabeto. E o nosso alfabeto, vocês sabem, tem 26 letras. Começa pelo A, termina pelo Z. Então, a ordem alfabética é muito importante também a gente saber. Nós já falamos bastante sobre as cartas, bilhetes, mensagens. Hoje em dia, as cartas estão praticamente sendo deixadas de lado. Que um bilhete, por exemplo, hoje ele é utilizado
mas através do WhatsApp ou de outras comunicações mais rápidas. Também existem mensagens que são colocadas em anúncios, por exemplo, em placas. Essas placas podem ser propagandas, também podem estar avisando sobre algum problema ou algum outro assunto. Esses são os textos que nós vemos no nosso dia a dia. Claro que existem muitos outros tipos de texto, de acordo com o seu trabalho, de acordo com o que você faz no seu dia a dia, se você estuda, se você trabalha numa loja ou se você trabalha numa firma. Então vai depender, tudo isso vai depender do que você utiliza no seu dia a dia, ou seja, depende do seu contexto. Por isso que é tão importante, e a gente falou bastante do contexto. O texto sempre vai estar dentro de um contexto.